falando aqui sobre o problema de transportes. A gente tem a nossa apostila, como eu falei, então ela começa aqui, então não dá tanta ênfase para que venha a ser o problema de transportes. Ela dá uma definição quase que matemática aqui, então quase não, é uma definição matemática. E já larga logo de cara aqui a matemática do problema. Então, o que eu gostaria de complementar nessa explicação, que eu achei ela muito boa, muito objetiva. É bem simples. Então, pegando aqui uma aba do... Então, pegando aqui no caso um PowerPoint. Então, o que vem a ser o problema dos transportes, né? Então, o meu problema dos transportes, ele é representado por ali pontos que eu vou ter uma oferta, então eu tenho oferta, então o que vem a ser essas ofertas? Então ela pode ser, por exemplo, estoques, então estoques pode ser de alimentos, e aí eu posso ter, por exemplo, mais de um armazém. E aí, então vamos pensar ali no caso de... Estamos falando da patrulha que produz arroz. Então, digamos que eu tenho um armazém, o armazém 1, e eu tenho aqui também o armazém 2. E aí eu vou ter, para toda oferta, existe também uma demanda. Ou no mínimo é esperado que exista uma demanda. Então, o que o problema de transporte ele busca fazer é equacionar essas duas coisas. Então, eu vou ter uma demanda, e essa demanda ela pode ser, inclusive, então, mais de uma, e não necessariamente ser perfeitamente correspondente ali para a quantidade exata da oferta. Então, eu posso ter, por exemplo, mais de um ponto de demanda. Então, seria como se fosse aqui na oferta eu ter ali os produtores, então silos ou beneficiadoras de arroz. Então, e cada uma delas tem um armazém. E elas têm demandas ali, então, por exemplo, de 3 supermercados diferentes. Demanda 1, demanda 2 e demanda 3. Então, o que tem a ser o padrão, né? Então, o padrão vem a ter casos do tipo... Cada armazém vai ter, então, uma capacidade de 150. E de uma forma bem simplista, eu poderia ter ali as minhas demandas iguais, né? Então, cada demanda, eu teria cada supermercado aqui representado por D, me demanda uma quantidade igual a 100. Então, poderia ser 100 toneladas, os armazéns armazenam cada um deles 150 toneladas. E aí, o que eu vou ter, então? Eu vou ter ali as minhas rotas, né? Então, o armazém 1 ele pode suprir a demanda 1, a demanda 2 e a demanda 3. E da mesma forma, o armazém 2 pode suprir a demanda 1, a demanda 3, a demanda 2 e a demanda 3. Estão me acompanhando aí, pessoal? Tranquilo? Então não desistiram de mim. Então qualquer coisa aí, estão me acompanhando, beleza? Mais tranquilo aqui. Vamos voltar então lá para, por exemplo. Então esse aqui é um exemplo clássico ali sobre oferta e demanda. Isso que o problema dos transportes ele trabalha. Então até vamos organizar melhor essa explicação aqui. Esse aqui é um problema dos transportes. Então é eu, na verdade, associar oferta com demanda. Então, basicamente, eu vou equilibrar. Então, se eu fosse passar régua aqui e fosse ver qual foi o total de demanda, de oferta que eu tinha disponível,
Eu vou ver ali que eu tinha, então, disponível para ofertar ao total 300 unidades. 300 unidades. E aí essa oferta total ela se equilibrou também com a minha demanda total, que também soma 300 toneladas. Ou seja, você ofertou 300 e também se demandou exatamente os 300. Então esse é o primeiro aspecto ali do problema de transportes. Então tem que fazer essa associação. Todo problema de transportes ele tem que estar equilibrado, né? Então isso que eu acabei de mostrar para vocês, que os dois têm a oferta e demanda são iguais, é a condição de equilíbrio. Então sempre vai haver essa condição de equilíbrio entre oferta e demanda. Então quando eu falo do equilíbrio, é que então, ou seja, oferta é igual a demanda. Então vamos olhar primeiro para esse caso aqui, todo mundo junto, dúvidas aí, deu para entender melhor o conceito? Então, vou deixar uma espiadinha lá no fórum. Sim. Então, o que a gente acontece então antes de olhar para a parte de custos, né? Então antes de a gente olhar para a parte de custos, eu vou ter problemas simples como esse. Então onde tudo que eu ofertei é exatamente tudo que a minha demanda exige. Existem casos, aí vão existir dois outros casos um pouco diferentes. Vão existir casos do tipo que aparentemente não há um equilíbrio. Então seria o caso, por exemplo, de eu ter, em vez de 150, eu teria 250 para o segundo armazém aqui. Então, se tem 250, então tem aqui 450. Se eu fosse ver, isso aqui estaria um problema desequilibrado. Mas um pressuposto básico é que haja equilíbrio entre oferta e demanda. Mas como é que eu equilibro oferta e demanda quando eu tenho mais oferta que demanda? O que eu vou fazer nesses casos? Isso é um procedimento para poder continuar o exercício. Eu vou fazer o seguinte procedimento, que é eu criar uma demanda artificial chamada 4. Vou botar aqui um DA chamada 4. E esse DA ele vai assumir exatamente o valor da folga. Então, o valor aquele que foi para mais. Então, que aí acaba a minha demanda, ele acaba somando ao total também 450. E aí, mas por que eu fiz isso? Né? Então, por que pode criar simplesmente uma demanda artificial? O que viria a ser uma demanda artificial? Bom, essa demanda artificial ela tem um nome, né, na prática, e esse nome ele é bem conhecido. Então, inclusive, a gente muitas vezes lá em sistemas de produção a gente estuda que a gente deveria evitar ele. Esse nome se chama estoque. Então, ou seja, eu crio uma demanda artificial chamada estoque, e esse meu estoque é o excedente da diferença entre o que eu estou ofertando para a minha demanda real. Né? Então, no caso ali, vem a ser 150, ou seja, 150 unidades eu vou enviar lá para estoque. Essas 150 unidades elas podem vir lá do armazém 1 ou podem vir também lá do armazém 2. Então, o que vai determinar essa questão do estoque vai ser o quanto custa estocar em cada uma delas. E aí aqui a gente pode avançar um pouquinho mais na explicação do exemplo anterior. Para cada uma dessas retas, então eu vou ter um custo IJ, que a apostila fala. Então, vem a ser um custo IJ, especificamente essa primeira reta vem a ser o custo 1,1. Então, por que custo 1,1? Porque é levado do ponto 1 de oferta até o ponto 1 de demanda. E aí, assim, para cada uma dessas linhas eu vou ter um custo específico. Então, ali é meu custo 1,2. Depois eu vou ter o meu custo 1,3. E por fim lá o meu custo 1,4.
E aí, então, claro, esses custos aqui eu estou colocando valores genéricos, né? Mas eles vão assumir, então, valores específicos ali, né? Então, que, por exemplo, seria eu verificar a distância da rota, então, do armazém 1 até o supermercado 1, identificar quanto é a quilometragem, que meio de transporte vai fazer, e aí eu consigo saber que essa rota, feita pelo caminhão do tipo X, vai me cobrar o frete tal, vai ter também os pedágios, enfim, vai ter também o seguro, e esse custo total para fazer essa trajetória é, por exemplo, 8. Aí, enfim, pode ser R$ 8, 8.000, enfim, é o meu custo para essa trajetória. E para cada uma das outras trajetórias ali vai ter um custo específico. Então, por exemplo, do armazém 1 para a demanda 2 teria um custo mais baixo para levar essa quantidade de 100 kg. Então, só entre essas duas opções aqui, de transportes, então, qual que é o objetivo do problema de transportes? Isso é importante de se dizer, que o objetivo é minimizar o custo. Então, isso é super importante. Então, estou aqui dando um contexto, mas já falando um pouquinho do tipo de modelagem que a gente vai fazer. Então, o objetivo de um problema de transportes é minimizar o custo. Então, a gente sempre estava vendo ali problemas de maximização. Agora, o problema de transporte ele é tipicamente um problema de minimização. Então, a gente vai buscar definir que rota, ou num termo mais técnico, que designação, então, que entregas que esse armazém 1 deve fazer para cada uma dessas demandas. Como é que eu vou me basear nisso? Enfim, com base então em quanto que ele tem que entregar, quanto é o custo de cada uma delas e quanto que essa oferta tem que atender a cada uma das demandas. A gente viu que a oferta total tem que ser equilibrada com a minha demanda total, e quando isso não ocorrer, apenas com a demanda real, eu crio uma demanda artificial que é igual à diferença entre oferta e demanda real. E essa demanda artificial, ela é na prática conhecida por um estoque. Então é a quantidade de itens que eu vou manter em estoque, eu vou levar para estocagem. E aí vocês devem estar se perguntando, mas e professor, como é que funciona quando for o contrário, houver pouca demanda, aliás, houver muita demanda e pouca oferta? Então vamos lá para esse caso. Então lembrando que a gente sempre tem que buscar o equilíbrio. Então se porventura a gente tivesse então uma demanda não mais de 100, mas de 200. Então 200 unidades. E aí, sendo que a minha demanda real total é igual a 600, e o que eu estou ofertando é apenas 300. Puxa vida, que baita diferença. Então, mas lembrando que o pressuposto do problema de transporte, a gente começa a trabalhar com ele quando a gente equilibra oferta e demanda. Mas como é que eu equilibro nesse caso? Enfim, então, semelhantemente como a gente fez para a demanda, eu vou criar uma oferta artificial. Então, que vai ser chamada minha oferta A3, né? E aí ela vai assumir o valor da diferença. Então vai ter ali 300 unidades, sendo que é o total. Então na minha oferta total que eu vou ter, eu vou estar ofertando 600, e aí com isso eu consigo atingir o equilíbrio. E aí, novamente, então essa oferta artificial ela vai poder atender a minha demanda 1, poder atender a demanda 2 e também a demanda 3. Mas aí você deve estar se perguntando, mas como assim, professor, criar uma oferta artificial? O que viria a ser isso? Né? Bom, aí a gente tem algumas opções. Né? Então, o que vem a ser na prática uma oferta artificial? Então, uma oferta artificial poderia ser simplesmente, no caso do arroz, então eu não buscar nos armazéns 1 e 2 que ficam em Santo Antônio, mas buscar no armazém que fica numa outra cidade.
Então, ou até mesmo, caso não tenha em outra cidade, pegar de um outro estado, caso não tenha outro estado, seria pegar em outro país, ou seja, seria fazer uma importação. Então, aqui eu também consigo já saber quanto eu deveria importar, né? E aí os valores, então, dessa importação eu teria aqui no custo para levar lá, desde a importação até cada uma das demandas, né? Essa seria uma interpretação dessa oferta. Uma outra interpretação para essa oferta artificial seria eu dizer que não é uma importação, mas simplesmente eu não tenho como importar. Por exemplo, o meu produto ele é único, não existe outro parecido, ou eu não quero importar. E aí simplesmente vai ser a opção não atender. E aí, muitas vezes não tem como atender, porque não tem recurso a mais. E aí eu vou ter um custo do não atendimento. Então, quanto me custa não atender cada uma dessas demandas, né? Isso aqui, então, eu tenho falado muito sobre transporte, produtos, mas isso daqui se aplica muito também a outras coisas que a gente tem que levar de um ponto ao outro. Por exemplo, água. Então, eu poderia estar falando simplesmente aqui de reservatórios, reservatório 1 e 2, e eu tenho que levar lá para as cidades 1, 2 e 3. E aí, digamos que a gente chega num período de um grande consumo de água, aumentou muito o consumo de água. Eu poderia buscar um reservatório em uma terceira cidade, mas normalmente essa opção não existe. Então eu vou ter a dura decisão de não atender algumas zonas. Então isso que normalmente acontece quando tem aí seca, racionamento. Então se começa a não atender algumas áreas da cidade. E aí, claro, você vê também, se faz um cálculo qual que é o custo de não atender cada uma delas. E aí esse custo, enfim, a gente não vai ver na disciplina da onde vem esse custo. A gente vai ter cadeira de custos ali para ter uma boa ideia de como calcular ele. Mas o custo ele pode ser simplesmente técnico, o custo da água a percorrer o trajeto da tubulação, ou ele pode ser algo um pouquinho mais econômico, do tipo quanto a falta de água em tal setor da cidade vai afetar a economia. Então, por exemplo, um setor muito comercial vai fechar o comércio, enfim, vai ter vendas que não acontecem, então vai ter dá para calcular quase que exatamente quanto que se perderia ali a cada dia de não fornecimento de água. Poderia ter um outro setor, enfim, que é um setor rural, e boa parte das casas ali tem seu poço artesiano, então o custo econômico do departamento de água municipal na oferta água seria menor para aquele outro setor da cidade, né? E aí a gente começa a perceber que o problema de transportes é muito mais do que simplesmente caminhões, né? Ou trens, ou aviões, né? Então ele se aplica também ali a levar água de um ponto ao outro. Sempre que existir oferta e demanda, eu posso olhar para o problema de transportes e pensar em como encaixar esse tipo de modelagem. Outro tipo de problema que eu posso ter é o problema de designação. Então, por exemplo, eu gosto muito do exemplo da competição. Então, digamos que a gente tem aí uma equipe atlética, vou pensar uma equipe de atletismo. A gente está, enfim, tá correndo lá em Santo Antônio, fazendo maratona, treinando. Mas digamos que a prova que vai ter vão ser 3 tipos de provas diferentes. Então, em essas provas só um participante pode participar. E aí eu tenho aqui apenas 2 participantes, né? Então, certo seria ter 3 participantes. E aí eu quero saber qual deles eu vou designar para cada estilo de prova. Enfim, sabendo que essa prova vai me demandar habilidades diferentes para conseguir concluir a prova. E aí, enfim, é novamente semelhante ao problema de transportes. Então a gente vai fazer alguns ajustes, a questão do custo ela não é tão presente. É, na verdade, um probleminha um pouco mais simples. E esse último problema que eu falei para vocês, o da designação, é o que a gente vai encerrar a nossa disciplina. Por primeiro, o que a gente vai ver é o problema de transportes, como eu falei para vocês, onde eu ligo oferta e demanda.
sendo que no ponto da oferta até a demanda existe um custo, e o que eu quero é minimizar esse custo. Lembrando que o procedimento é sempre de equilibrar oferta e demanda. Quando o problema já não vem equilibrado, eu tenho que equilibrar ele na base da criação de demandas artificiais, que na prática deveriam ser estoque, ou no caso de não ter oferta suficiente, eu crio também uma oferta artificial, que venha a ser uma importação ou simplesmente o não atendimento da demanda, né? Então esse é o contexto que eu tinha para fazer para vocês sobre a parte de transporte na disciplina. E mostrar para vocês que é uma parte bem interessante. Eu gosto bastante dela, acho ela bastante prática, né? Tem muito a ver com logística. Então hoje em dia a gente tem muitos aplicativos aí, enfim, o próprio Uber, todos os aplicativos de carro, quando eles traçam a rota ali para o destino, o que eles estão fazendo? Eles nada mais estão fazendo do que aplicar ali um problema, modelar primeiro e resolver um problema de transporte. Então, um probleminha relativamente simples, que é levar do ponto A ao ponto B, mas a dificuldade aí não é a quantidade a ser definida, mas sim qual rota eu vou definir, né? Então, a gente talvez não consiga abordar essa disciplina o problema de definição de rotas, mas ela é definida sim através da pesquisa operacional. Então, também toda vez que vocês colocam lá no Google Maps um destino que vocês querem ir, então destino B, vocês vão no ponto A, e o Maps coloca ali a trajetória para vocês. O que permitiu ele sugerir aquela trajetória foi que ele modelou o problema e resolveu o problema de pesquisa operacional e deu, digamos assim, a rota ótima. E aí vocês devem estar lembrando assim, mas professor, essa questão do Maps, dar uma rota ali para a gente dirigir numa cidade que a gente não conhece pode ser um pouco perigosa. É verdade, a gente já viu casos aí, enfim, de gente que morreu no Rio de Janeiro, né? Pegou um atalho que o Google Maps sugeriu, enfim. Estou falando do Google Maps, mas pode ser qualquer outro, pode ser, enfim, Waze, enfim, o que usam, né? E muitas vezes, para evitar esse tipo de problema, eles têm recursos ali, que é então selecionar, definir a rota ótima apenas através de rotas principais. Então seria como se fosse uma restrição no problema que vocês estão colocando, para ele definir a rota ótima apenas por vias principais, né? Enfim, aí tem vários critérios. Cada um desses critérios que vocês selecionam ali, vocês estão, na verdade, colocando restrições no problema de pesquisa operacional para o software lá, para os algoritmos do Google resolvendo, ou do Google, ou de outro que for, né? Então essa que é a beleza da parte de transportes, a gente vê que a pesquisa operacional ela é muito presente no nosso dia a dia. Acontece que essa presença ela é simplificada ali pelos algoritmos, né? O que vem a ser o algoritmo? O algoritmo é o simplex que a gente viu, a gente trabalhou aí no teste 2. O simplex ele continua sendo utilizado agora no problema dos transportes. A diferença é que a gente não vai resolver mais naquele tablozinho. Então a gente vai ter um tablô dos transportes. E aí agora eu já puxo o assunto 2, que é a apostila. Então a apostila ela dá uma boa e bem objetiva contextualização do problema matemático. Eu não vou passar por isso daqui, eu acredito que vocês tenham a capacidade de interpretar. Bem por linhas gerais, assim. Aqui está a função objetivo, então esse aqui é um problema genérico. Então o meu x é a quantidade que eu vou enviar, lá no nosso exemplo de arroz, quantidade que eu vou enviar desde o armazém 1 até a demanda 1. Então essa é a quantidade que eu quero saber, meu x. E cada um dessas retas aqui, elas são compostas por um x e também por um custo, né? Lembrando que o x é o quanto vai ser transportado nessa trajetória aqui. E aí eu tenho lá o meu x, então a soma total de todas as minhas trajetórias que eu vou percorrer para fazer as entregas, multiplicado pelo custo de cada entrega, mas vai me dar um custo total. E o que eu quero é minimizar esse custo, né? Então,
Mas por que minimizar o custo? Olha, porque hoje em dia, antigamente não era tanto assim, mas hoje em dia as empresas elas conseguem se destacar uma das outras e talvez até mesmo conseguem sobreviver melhor aquelas que têm o menor custo logístico. Então a gente tem aí agora, nesse exemplo da pandemia, muitas empresas que ganharam muito destaque. Né? Então a gente tinha a Magazine Luiza, que era conhecida por ter loja física e também antes da pandemia já era conhecida por fazer entregas. Mas agora, no momento da pandemia, ela tomou muita relevância por conseguir fazer entregas de uma forma muito eficiente e rápida. Né? Como ela consegue isso? Bom, porque ela tem ela consegue resolver muito bem esse problema de minimização do custo dos transportes. Então, e ela já vinha fazendo isso há um bom tempo, já tinha experiência. Então, esses problemas eles vão ter restrições, e as restrições são exatamente aquilo que a gente viu ali no contexto. Eu tenho que respeitar a minha capacidade de oferta. Então, para toda uma entrega que eu vou fazer, não posso entregar mais do que aquilo que eu estou ofertando. Então, por exemplo, tudo que saiu da entrega da minha oferta 1, aqui do meu armazém 1, não pode ser maior do que 150. É uma restrição bem simples. Né? Então, a soma de todos esses nós aqui, que são 4, tem que ser menor ou igual a 150 toneladas de arroz. Não tem como enviar mais, porque é o limite do armazém. E o mesmo, uma outra perspectiva. Então, na casa portuguesa de Portugal se chama em procura, a demanda ela não pode ser superior a 100 nesse caso aqui. Então, todas as entregas que estão chegando aqui, seja do armazém 1 ou do armazém 2, elas não podem ser superiores a 100. Então, são as minhas restrições do problema. A gente tem aqui o diagrama de rede, que era o que eu estava mostrando para vocês. O que vai ter, então, na forma aqui, que vai ser o tablô dos transportes. Né? Então, o tablô do Simplex na modalidade de transportes é este daqui. Então, ele é bastante simples. Ele contém bastante informações. Então, o que eu vou ter, né? Então, vendo direto. Então, eu vou ter aqui na coluna, uma coluna de ofertas totais. Então, que coincide com esta parte aqui. E a procura vai ser uma transposta, então, desse vetor aqui. E ela vai estar nessa linha total. O que eu vou buscar fazer? Então, vamos pegar esse meu exemplinho básico aqui. Então, deixa eu puxar de volta a minha tabelinha. Então, eu vou ter duas ofertas. Então, o que eu vou ter aqui? Então, eu vou ter minha demanda. Então, para cada uma, então, eu vou ter a demanda 1, a demanda 2 e também a demanda 3. Opa. E aí lá para a minha oferta, então a minha oferta ela vem a ser aqui nessa coluna. E basicamente o que eu vou fazer, então em cada uma dessas caixinhas aqui, eu quero saber então quanto, essas minhas caixinhas, se vocês forem perceber, elas representam cada uma dessas rotas. Né? Então, por exemplo, essa primeira, né, eu atender ali, então através da minha oferta, vou fazer aqui um pouco mais didático. Então, tenho meu A1, eu tenho aqui meu A2, então B1, então aqui é o significado de cada uma dessas colunas e linhas. E a minha tarefa então é saber o quanto que eu vou alocar
para cada uma dessas trajetórias, né? E aí, então, a gente já começa a parte mais prática da nossa disciplina. Então, aqui a apostila, até esse momento, ela não contextualiza tanto, mas quando vem os exemplos, ela exemplifica muito bem. Então, aí eu recomendo, quem não viu a apostila, olha, tem que ler os exemplos. Então, exemplo, o número 19, e dá um bom exemplo ali, né, mostrando como é que é o equilíbrio, evidenciando essa questão, mostrando como é que o tablô dos transportes funciona, mostrando também a montagem. Então, aqui ele é um tablô, uma tabelinha um pouquinho diferente dessa que eu montei para vocês. Ela tem um quadradinho aqui no canto, e esse quadradinho ele representa o custo de cada trajetória, né? Então, por exemplo, nesse caso, na fábrica 1, para atender ali o produto A, ela tem um custo igual a 5. E assim por diante. Então, cada uma das fábricas, para atender cada um dos produtos, tem um custo diferente. Eu tenho uma oferta total e eu quero saber quanto que eu vou colocar em cada um deles. Então, o segundo problema mostra um problema não equilibrado. Foi que a gente não viu, depois tem que fazer o equilíbrio. Aqui ele chama de um ponto de oferta artificial chamado dummy, mas ele não explica muito bem o que vem a ser esse dummy, né? Então, o que viria a ser na prática. Então, também a gente acabou, no contexto que eu dei para vocês, eu expliquei o que viria a ser essa oferta artificial. Então, como eu expliquei, pode ser simplesmente um não atendimento, ou uma importação, ou uma terceirização, ou até mesmo, poderia ser, enfim, caso seja uma fábrica, seria eu criar lá um ponto de horas extras, enfim, fazer uma força-tarefa fora do normal para atender essa oferta artificial. Então, esses seriam os significados. Aí reparem que toda vez que ela ocorre vai ter um custo diferente, muito mais alto do que os demais, né? Nos demais casos. Então, porque esse custo é mais alto é justamente para desestimular utilizar a DANI. Então, desestimular não ofertar o serviço, desestimular recorrer à importação ou terceirização, porque justamente é preferível primeiro que se atenda com os recursos próprios, né? Então, ou no caso da hora extra, evitar a hora extra, para priorizar primeiro a utilização dos recursos próprios e normais da empresa. E aí, para o caso quando eu tenho desequilíbrio lá da oferta, agora falando sobre a parte de custos, o custo dele vem a ser zero. Então, vou criar uma oferta artificial, e aí o custo para atender ela vem a ser zero. Por que isso? Então, porque é como se não tivesse nenhum custo para estocar aquilo ali. Então, também é para mim, como eu tenho muito a ofertar, é para eu já garantir que todo o excesso vai ir para um ponto de destino, então lá para minha dummy, para o meu estoque, e depois eu só trabalho com o restante, então, que é para atender os meus clientes, né? Se eu colocasse qualquer custo aqui, eu poderia escolher, então, preferir de repente entregar um excesso de produtos lá para algum cliente, ao invés de estar estocando. Mas poderia sim ter algum custinho aqui para envio para estoque, caso ele esteja em um local diferente do próprio armazém, do próprio fornecedor. Mas por default, caso não seja informado, esse custo ele sempre é zero. E aí, pessoal, então, essa é a forma de modelar o problema. Então, essa forma, digamos assim, mamão com açúcar, eu diria até gostosa de trabalhar, de ver, de equilibrar os problemas. O que é o segundo passo? Não chega a ser ainda uma coisa muito complicada. Então, a gente vai ter métodos para determinar as soluções iniciais. O que vem a ser esses métodos? Bom, vocês viram que a gente tem ali um problema, mas a gente não tem um problema resolvido. Lá no nosso exemplo do arroz, olha, a gente só sabe que tem que entregar 300 arroz para 300 unidades de arroz para 300 unidades de cliente, de demanda do cliente. Mas a gente não sabe como vai ser feito isso. E aí a gente não vai logo de cara alocar isso daqui da forma ótima. Assim como lá nos problemas do Simplex, a gente define uma base inicial de entrada, aqui a gente também vai definir uma base inicial de entrada.
E aí, como é que eu defino essa base inicial dentro? Então, deixa eu ver só se tem uma pergunta, o pessoal está junto. Então, a forma de determinar essa base inicial de entrada são métodos para soluções iniciais. Um dos mais simples e mais, digamos assim, satisfatórios, ali, prazerosos de fazer o do canto noroeste, canto superior esquerdo, ou, como eu aprendi, o extremo noroeste, que vem a ser, então, de uma forma muito simples, sem pensar tanto. Eu simplesmente começo sempre pelo canto extremo noroeste, que vem a ser essa célula aqui. E ali eu vou alocar, por exemplo, a quantidade máxima possível. Então eu estou ofertando 150. E o máximo que eu posso alocar nessa trajetória é igual a 100, porque é a minha demanda. Quando eu faço isso, então o que eu vou acabar fazendo? Então eu vou atualizar um valor aqui, então nesse caso, essa demanda eu atendi ela, ou seja, não falta mais nada para me entregar. Mas por outro lado aqui, a minha oferta, então ficou me sobrando 50. E aí então eu parto. Esse 50 eu preencho ele aqui na segunda célula. Então, e agora? Então esse 50 zerou tudo que eu tinha que ofertar lá do armazém 1. Mas eu acabei deixando na mão ali a demanda 2, eu acabei entregando só 50 para ela. Ela me demanda 100. Então me sobram ali 50 a serem entregues. Então depois eu preencho aqui, então vamos entregar esses 50 que faltam. Da onde virá esses 50? Vem do armazém 2, que tem 150 disponível. Se ele tinha 150 disponível, eu entreguei 50 para a demanda 2, me sobram 100. E aí, essa parte satisfeita, então eu vou lá atender a demanda 3. E aí a demanda 3 eu entrego exatamente os 100 que estão sobrando lá na oferta. E aí, por isso a importância do problema, antes de chegar nesse preenchimento da definição da base inicial, ele tem que estar equilibrado. Então eu tenho que chegar nessa situação onde oferta e demandas são equilibradas, onde eu chego no final do tableau e encontro 0 e 0. Essa seria uma solução para o problema. Então entregar o armazém 1 entrega 100 unidades para a demanda 1 e 50 para a demanda 2. O armazém 2 entrega 50 para a demanda 2 e 100 para a demanda 3. Agora vem a pergunta, essa é uma solução ótima? Parece ser ótima. A gente fez em algum momento a gente considerou o custo? Não. Então, por a gente não ter considerado o custo, né, há um grande indicativo de que não seja ótimo. Pode ser que coincida como um tabuleau inicial ótimo, mas ele normalmente costuma não ser, justamente pelo fato de a gente não ter considerado o custo. Então aqui a apostila exemplifica bem como é o método do canto noroeste, o extremo noroeste. E aí vocês podem olhar, exercitar, verificar se encontraram o mesmo resultado. Então ele explica um pouco mais o procedimento. E aí ele tem um método custo mínimo. O custo mínimo é um método um pouquinho mais elaborado. Então, diferente do que a gente acabou de fazer, que a gente pode fazer quase que de olho fechado. É fácil de fazer ele. O do custo mínimo, a gente tem um procedimento um pouquinho mais elaborado. E aí, esse método custo mínimo, vou deixar aqui para vocês olharem depois com mais calma. Ele vai nos dar uma base inicial que tende a ser mais próxima da ótima. Muitas vezes ele já nos indica a ótima, simplesmente pelo fato da gente ter definido as entregas com base nos custos. Então, vocês vão ter a base final ali, essa base, então seria a alocação segundo o método do custo mínimo. Então, lembrando que ela a gente não sabe necessariamente se ela é ótima. Aí você deve estar se perguntando, e professor, como é que fica ali as casas que estão em branco? Olha, as casas que estão em branco são trajetórias que a gente não percorre. Então, são entregas que não precisam.
Lembrando, no algoritmo simplex são as nossas variáveis não básicas, né? Ou seja, que não entram na base. Se não entram na base, então o valor delas é igual a zero. E aí, por fim, a gente tem ali o método devogel, então, que é outro método para definir também a base inicial da solução. E aí, por fim, a gente vai falar sobre o algoritmo dos transportes. O que eu vou pedir para vocês, pessoal? Então, é para vocês dominarem... Só um pouquinho, minha filha. Só um pouquinho. Eu vou pedir para vocês dominarem bem essa parte aqui da definição da base inicial. E aí, na sequência, o que a gente vai ver é o algoritmo dos transportes. A gente não tem muito tempo, não. Então, a gente está no dia 10. Então, daqui a 2 semanas a gente já tem prova. Então, o que eu vou falar para vocês? Olha, quando é que a gente vai ver o algoritmo dos transportes? Essa semana ainda. Vai ser comigo? Não. Vai ser provavelmente na apostila. A apostila está muito boa. Eu vou procurar algum vídeo bom. Então, o algoritmo dos transportes, é um primeiro olhar, ele parece complicado, mas ele é simples. Ele tem procedimento aqui que parece... ele é bem operacional, é bem braçal, digamos assim. E o que o algoritmo vai testar é a otimalidade da base inicial que a gente definiu, para ver se ela é realmente ótima ou não. Então, depois de vocês dominarem como definir a base inicial, e aí eu vou enfatizar para vocês olharem para os métodos do extremo noroeste, por ele ser simples, e também do custo mínimo, por ele já ser uma boa base para a solução, para a definição lá da solução, a base inicial da solução do simplex. E aí fica como tarefa também para a semana que vem, vocês já olharem o algoritmo dos transportes. Eu vou colocar uma lista para vocês, então a lista ela já vai cobrar o algoritmo dos transportes. Então essa é a parte aí da nossa reta final da disciplina. Tranquilo, pessoal. Muita informação, pouca informação, muito redundante. Então quem estudou o material talvez não tenha tido novidades. Talvez a única novidade foi ali do contexto. Isso assim pode ter sido diferente. Alguma pergunta? Da parte da pauta ali, então, o que ficou faltando é sobre a prova. Então eu corrigi a prova ontem, assim como eu fiz na primeira prova, ou melhor dizendo, no primeiro teste, eu corrigi. Sim, vai ter mais um teste sobre as listas. Então, sim, tem mais. A ideia é ter mais 2 listas até a prova. Então, essa semana ainda vocês vão ter mais uma lista. Então, vai ser uma lista basicamente para vocês definirem a base inicial, equilibrar problemas e já terem problemas simples ali no algoritmo simplex. Para justamente na semana que vem a gente ter dúvidas ali sobre o algoritmo simplex, sobre os problemas de transporte. Então, que hoje foi mais um estilo aula do que tira dúvidas. Então, na prova ali que eu estava falando, então, vocês devem ter 2 notas, uma que é do papel e outra que é o digital. Então, digamos, a nota que vale é a do papel, então, do que vocês entregaram. Então, por que ela? Porque é ali que eu consigo ver, então, o que vocês desenvolveram. E aí eu coloquei lá, então, que toda resposta que tivesse certa no AVA, mas não tivesse a correspondência da justificativa, do desenvolvimento no papel, ela não contaria como nota para a prova. Então, ficaria, então, por exemplo, a questão 3, aí. Então, quem fez e não justificou o porquê da resposta, ficou sem aquela nota. Algumas questões ali, por exemplo, a questão 5, se eu não me engano, vocês tinham que justificar na verdade, tinham que explicar a solução lá dos móveis.
Para algumas pessoas eu acabei dando uma nota a mais, enfim, porque explicaram melhor ali, porque, enfim, desenvolveram melhor a questão naquela parte. Então, dessa vez eu acabei tirando mais nota do que dando, como foi lá no teste 1, com base na resolução do papel. Perfeito, então fazer isso aí, Silvio, assim, então colocar alguns vídeos com exercícios para ir exercitando. Então, aí fica para minha tarefa, então identificar bons vídeos e também vou passar alguma listinha para vocês já irem praticando. Aí lembrando que a própria apostila ela tem bons exemplos ali, muito bem explicados também, muito bem detalhados. Assim. Eu até brinco, é meio no estilo da Rafa ali. Mas talvez eu não tenha visto, mas a Rafa faz uma prova que é para concurso de beleza de prova, a Rafa Aliati. Então, nossa, e é no estilo da apostila, assim, bem bonitinho, bem claro. Não, fiquei bem impressionado ali, assim. Muito bem organizado. É uma habilidade, realmente. Nunca tinha visto, assim, como professor, tanta habilidade para gráfica, visual, assim, ser bem explicado. É uma coisa bem tua, assim, que eu nunca tinha visto. Parabéns. Os colegas devem ter ficado em dúvida, com curiosidade agora. Aí vende teu peixe aí, Rafa. Mas enfim, pessoal, da minha parte era isso. Então, é uma aula mais para dar um contexto, mostrar o que é os transportes, tirar alguma eventual dúvida. Então, ali se falou em uma parte do teste, se vai ter mais alguma lista, sim. Também pretendo colocar fórum, que eu acho que fórum foi uma coisa que funcionou bem. Vocês puderam interagir ali. E eu vi também pela forma como vocês resolveram a prova, que vocês se apoiaram em vídeos, enfim, a gente descolou um pouquinho da apostila. Não tem nada de errado nisso, enfim, tá certo, vocês têm que procurar uma forma ali que explique melhor para vocês. De fora é uma forma de vocês interagirem aí, de modo também eu acompanhar a interação entre vocês. Né? É isso, pessoal. Mais alguma dúvida? Algum comentário? Então, da minha parte é isso. Eu fico aqui então o meu desejo de uma boa semana, um bom dia, bons estudos. Qualquer dúvida me avisem quando tiver ali posto os vídeos e também as listas. Eu comunico para o Bolívar e para a Ana, né, que são os comunicadores, para vocês também saberem que já está pronto. E é isso aí então. Então tá. Até mais, até segunda que vem.